Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Vozes do Trabalho. E nessa edição especial nós vamos falar sobre vínculos trabalhistas. Hoje em dia é uma pauta, a terceirização está aumentando, os funcionários, a relação entre empregado e empregador, tudo isso vai se moldando, vai se aperfeiçoando, vai se atualizando, mas muitas dúvidas ficam. E é nessa relação, nesse espaço onde o direito se encontra tanto para o empregado quanto para o empregador, é que nós estamos conversando com vocês e trazendo para essa conversa para estreitar e melhorar esse relacionamento que é próspero para os dois lados, usando, claro, o direito. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo de quem assiste, Alessandro. Seja bem-vinda a mais um episódio que aí é editado pelo teu escritório, inclusive, com muita honra, muito carinho, muita gratidão aos nossos ouvintes telespectadores. Oi, Aline. Oi, pessoal. Tudo bem? Que bom estar com vocês novamente. Um grande prazer estar construindo dia a dia esse projeto, né, Vozes do Trabalho, que é isso que eu entendo que cada vez mais a sociedade precisa, né? Dar vozes tanto ao trabalhador quanto à empresa, para que cada vez mais as relações de trabalho, as relações de emprego estejam equilibradas e com isso a nossa sociedade prospere, cresça, né? E estamos de novo aí, depois de uma grande experiência, né, no primeiro episódio e agora já no segundo episódio, vendo a repercussão, com várias novas ideias, com vários comentários de pessoas, né, que interagiram conosco em referente ao que nós produzimos na última edição. Estamos de volta aí para contribuir mais um pouco com o trabalhador e com os empresários que nos assistem hoje. E a palavra de ordem é justamente essa, contribuição. Afinal de contas, quem não precisa saber, quem não precisa expandir conhecimento, especialmente no que tange essa questão de reconhecimento de vínculos em relação a essa área do direito trabalhista, porque afinal de contas, reconhecimento de vínculos é algo que dá um pouco de confusão aí sobre aonde eu posso chegar, aonde eu devo ir. Afinal de contas, eu trabalho para outras empresas, ou não, é uma série de dúvidas. É uma dúvida, inclusive, muito frequente no ambiente das diaristas, né? A gente vai falar por vários, em relação a vários setores, vários profissionais aí que passam por essas demandas, esses desafios, de entender até que ponto vai ser o direito, mas vamos começar por o mais comum, que tanto a pessoa que contrata tem dúvidas em relação a isso, a quantas vezes por semana, por exemplo, eu posso contratar sem ter vínculo, sem estar à mercê, sem ficar preocupado, né? Mas e se eu precisar de mais, eu posso chamar, tem que chamar outro? Como é que funciona essa relação? Vamos começar com esse setor aí que está latente, vamos dizer assim, para nós iniciarmos a nossa conversa? Claro, vamos lá. Então, primeira coisa que a gente precisa entender para falar sobre vínculo empregatício são os 4 elementos que vão caracterizar o vínculo, né? Que é a pessoalidade, que significa que naquele contrato realizado entre o empregador e a pessoa que vai prestar o serviço, se é exigido que seja aquela pessoa sempre. Ou seja, ela não pode trocar, ela não vai mandar outro no seu lugar, então isso é a pessoalidade. O segundo é a onerosidade, que é o recebimento de uma contrapartida pecuniária em função do trabalho realizado. A onerosidade, na verdade, ela vai estar presente em quase todos os tipos de contrato, né? Mesmo os que não têm vínculo de emprego também contam com uma contrapartida pecuniária. A pessoa paga para receber um serviço em quase todas as questões, em quase todos os contratos que vão ocorrer, né? Claro, excetuando aí voluntariado, estágio voluntário e outros também. Mas a grande maioria tem onerosidade. Então esse é um elemento difícil de se desconstituir aí numa possível defesa, né, contra uma alegação de reconhecimento de vínculo trabalhista. O outro é a não eventualidade, que aí é o que tu começou falando, né, que é ir com frequência, né, cumprimento de horário, estar presente, criar uma rotina de atendimento. Então isso vai caracterizar aí a não eventualidade, né, uma periodicidade na prestação de serviço. E por fim, a subordinação, que é a dependência do trabalhador, do empregado, às ordens emanadas por parte do empregador. Então, isso é a subordinação. Então, esses são os 4 elementos. Mas entrando especificamente na não eventualidade, a legislação não é clara nesse sentido de dizer em quantas vezes, né? Se eu chamar 2, se eu chamar 3, será que é? Agora, a legislação não fala sobre isso, mas quando a legislação silencia, nós precisamos estar atento ao que fala a jurisprudência, que é o entendimento dos tribunais, os julgamentos reiterados. Isso caracteriza a jurisprudência. Então, a jurisprudência entende que a partir de 2 vezes por semana, frequentemente, todas as semanas, já é possível se buscar um reconhecimento de vínculo em função disso.
Então, esse já é um cuidado que o empregador, a pessoa que vai tomar o serviço, tem que ter, né? Então, 2 vezes, 3 vezes, já é preciso que o empregador esteja atento, porque ali é possível que sim, esteja ocorrendo um reconhecimento de vínculo. É claro que o reconhecimento de vínculo verdadeiro vai acontecer se houver um acionamento na justiça. Porque muitas pessoas contam com a sorte. E aí vai chamando a pessoa, e aquela pessoa nunca aciona, nunca vai buscar o seu direito. E aí com isso ele não vai pagar. Mas não pagar é uma coisa, e não ter o vínculo é outra. Então assim, eu não precisei pagar. Eu tive uma diarista lá que trabalhou para mim 3 vezes por semana, 6 meses eu nunca assinei a carteira dela, nunca fiz nenhum tipo de recolhimento, e ela nunca me acionou na justiça. Não é que não houve o vínculo. Havia sim o vínculo. Ela que, por uma opção ou por desconhecimento, não foi buscar esse direito, não foi buscar o reconhecimento desse direito. Então, essas coisas, elas não se misturam. Uma coisa é ter, outra coisa é pagar. Então, espero que tenha ficado clara essa minha explicação, mas o pessoal está livre aí também para depois comentar e perguntar, né? Buscar no Instagram, para a gente poder esclarecer algumas dúvidas remanescentes, né? Até porque o fato de eu não pagar agora não significa que daqui a pouco essa pessoa não vai precisar do auxílio do INSS ou de alguns benefícios aí que só com vínculo ela pode buscar. E aí, se não há o recolhimento, de repente a própria família, às vezes, desperta essa pessoa, olha teus direitos. Então, pode ser que essa relação tenha iniciado de uma forma genuína, mas dependendo do que acontece, dos transcorreres da vida, por que não daqui a pouco essa pessoa não pode requerer, pensando, está lei para algo? Epa, quem sabe eu tenho direito sim. E aí, você fica à mercê, né, dessa sorte, não convém. Exatamente. Imagina que essa diarista, que é o nosso exemplo inicial aqui, né? Ela engravida no curso do contrato de trabalho. Ela vai requerer a estabilidade dela. Se não houve o vínculo, se não houve o reconhecimento de vínculo e não houve o registro por parte do empregador, ele vai precisar arcar com todo esse custo da estabilidade gestante, que no caso é desde da confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E aí, como não tem o vínculo, ela não vai poder recorrer ao INSS, que normalmente não, que o auxílio maternidade, né, a licença maternidade, o auxílio maternidade, ele é 4 meses os custos assumidos por parte do INSS. E se não tiver esse registro, quem vai acabar pagando vai ser o empregador, né? Então, é importante. Se ela sofre um acidente no curso do trabalho também, ela vai também adquirir a estabilidade acidentária, que não vai estar coberta, não vai estar segurada pelo INSS, e aí esse custo também vai recair sobre o empregador que optou em não realizar o registro quando contratou. Ainda que estejam combinados, ainda que a pessoa tenha aceito, né, esta condição de trabalhar sem vínculo, se ocorrer qualquer anormalidade no curso, como essas que eu trouxe, tantas outras que podem ocorrer mesmo, inclusive a mudança de ideia da pessoa, né, a mudança de opinião do trabalhador, que muitas vezes acontece inclusive por influências e por não saber, e às vezes está pesquisando e olha lá um vídeo, um artigo, eu não sabia que eu tinha esse direito, e aí vai buscar, o empregador vai acabar tendo que arcar com esses custos, né? Então, fica aí a orientação para estar atento e fazer uma avaliação, o quanto vale a pena correr um risco em detrimento de registrar a carteira do empregado. E nessa questão da diarista, enfim, alguém pode estar pensando assim, mas ela trabalha para mim, trabalha para outras pessoas também, e isso não me garante, isso não me resguarda. E aí, nesse caso, ela teria mais de um patrão, vamos porque ela trabalha 3 dias por semana em 2 casas diferentes. Os 2 teriam vínculos com ela? Sim, se ela tem a não habitualidade, não. A não eventualidade. É como se ela tivesse 2 empregos. É como se ela tivesse 2 empregos, né? E a pessoalidade permanece vigente aí, porque continua sendo ela a ir sempre, né, prestar o serviço. Então, o fato dela trabalhar para vários não isenta nenhum deles de arcar com o registro e com os custos inerentes ao registro.
Na tua visão, qual seria a relação mais saudável de uma diarista com uma pessoa que contrata esse trabalho? É contratar uma empresa especializada, mas aí a gente tem que ter cuidado, porque hoje as duas partes precisam muito dessa função, necessitam muito dessa função. Qual seria o mundo ideal? Eu ter ainda que 1, 2 por semana com carteira assinada, poucas horas, ou buscar uma empresa, ou buscar que a minha diarista me passe um recibo, que faça um contrato. Qual seria um mundo ideal que é diferente? Hoje em dia todo mundo tem diarista, né, Alessandra, em casa, e geralmente indicou, a pessoa que faz para mim, faz pro meu amigo, vem aqui, faz em casa, de vez em quando eu te amo, alguns têm fixo. É uma relação realmente muito, muito de palavra, né? Qual é o mundo ideal pra gente finalizar esse ponto específico, que é uma relação tão, tão usual? Tá, o mundo ideal é o registro. Sempre o registro. Se eu puder fazer o registro desde o início, existe uma lei específica para empregada doméstica que traz as especificidades para fazer esse registro, para alguns recolhimentos. Existem alguns sistemas facilitados para que o empregador recolha lá o FGTS, recolha os direitos, enfim, da empregada doméstica. Então, o registro ele vai te garantir que não vai acontecer nenhuma surpresa com caso de acionamento. Então, eu diria que o registro, em primeiro lugar, seria a forma mais segura e o segundo seria a terceirização, com muito cuidado, com uma observância importante, porque a pessoa que recebe o serviço, de certa forma, também ela é responsável pela atuação da empresa que está prestando o serviço. Então, se porventura aquela empresa terceirizada, né, que não recolhe os impostos corretamente, os encargos trabalhistas, não paga corretamente o salário, talvez esteja em desacordo com o piso salarial, em algum momento no processo pode ser que o empregador venha a responder por isso. Porque ele está recebendo o serviço de uma empresa que não está regular, não está cumprindo com as obrigações de forma regular, né, em acordo com a legislação. Então, pode ser que numa eventual ação trabalhista, a empregada venha a acionar, em primeiro lugar, a empresa, que era terceirizada, que contratou ela, e coloca junto no polo passivo o empregador, que era quem recebia o serviço, né, o dono da casa lá, que recebia o serviço, ele pode ser responsabilizado também. Então, aí também não tem tanta segurança, a não ser que tu se certifique que a empresa que tu contratou seja uma empresa idônea, e aí sim, aí tu tá mais seguro, né? Então quer dizer que tu tem que ter ainda a responsabilidade sobre encontrar essa empresa que tem essa responsabilidade, checar se ela realmente tem seus créditos. A gente sabe que isso é um pouco difícil às vezes, ter alguém ter esse feeling, né, de entender e buscar a empresa correta. Mas aí me recai uma outra dúvida. Se nós voltarmos a algumas décadas atrás, há pouco tempo atrás, nós tínhamos, inclusive, as diaristas ou empregadas domésticas morando nos lares. Tanto que nas grandes cidades ainda é bastante comum aqueles apartamentos com dependência de empregada, né? Como é que fica... E aí que a gente já começa a falar também da terceirização de outros profissionais que daqui a pouco ficam de plantão, ficam sempre com o celular, Eu me lembro que antigamente era o pager, hoje é o celular mesmo, tá todo mundo de plantão. Vamos começar a transitar por essa esfera da terceirização como um todo, mas como é que ficam as horas extras no caso de alguém que não tem um vínculo trabalhista? Não, isso é possível ainda. A empregada pode residir no local, o caseiro também, enfim, pode ter. Isso precisa estar bem definido no contrato de trabalho, né, as obrigações. Ela vai também estar submetida à jornada normal do trabalhador, que é de 8 horas, então ela precisa ser respeitado o intervalo de descanso, né, o intervalo intrajornada, que precisa ser de no mínimo 1 hora, chegando até 2 horas, e no máximo 8 horas por dia, sendo que se exceder as 8 horas por dia, ela vai poder trabalhar até 10 horas por dia, sendo que as 2 próximas horas, ou as horas que excederem a 8ª hora, são consideradas como hora extra, que são pagas com um adicional de 50% do valor. Então, isso é possível, continua morando, né? Pode morar no local, mas precisa respeitar também como se não morasse. Ela vai ter que ter o quartinho dela lá para poder descansar, o horário do almoço dela, isso respeitado,
não tem riscos também nesse sentido. Uhum. E a gente pegando esse gancho e indo já para a questão da terceirização como um todo, se eu estou com o celular, porque hoje na pandemia foi assim, as pessoas não olhavam mais para o time, né, 18 horas não é que acabou o trabalho. Como todo mundo estava em casa trabalhando, era comum. Eu tenho muitos projetos que são terceirizados. Era bastante comum os clientes mandarem mensagem 10 horas da noite, enfim. E acredito que na relação trabalhista também, por vezes, uma emergência, o celular está ali, né? Essa questão do celular na mão não torna também um pouco mais delicado essa relação de trabalho, na busca de vínculos, na busca de uma eventual ação judicial, dizendo, eu estava aqui disponível, eu quero aí uma bonificação a mais por isso. Aí nós vamos entrar em 2 institutos jurídicos, que é a condição de sobreaviso e a condição de prontidão. Uhum. No sobreaviso, ele está em casa, está livre, mas ele é avisado pela empresa, ele deveria ser, né, pelo menos avisado pela empresa, dizendo que se ocorrer qualquer coisa, vão ligar para ele e ele vai precisar atender a empresa, seja ir até a empresa ou resolver alguma situação aonde ele estiver. Ou prontidão é quando ele fica na empresa. E aí tem eventualmente empresas que não tem movimento o tempo inteiro, mas ele fica lá numa sala, fica dentro da empresa e ele está, né, trabalhando ali. Só que pode ver TV, pode descansar, acontece com os médicos, por exemplo, né? Ele não está atendendo, mas ele está ali no horário de atendimento, está no quarto do médico lá no hospital, vendo uma televisão. Se acontecer alguma coisa, ele é obrigado a atender, e aí isso seria uma característica de prontidão. E nesse caso, eles têm remunerações diferenciadas, né? Em função de estar nessa situação. Agora, quando não acontece, que é o que nós estamos falando, a pessoa não houve uma pactuação no contrato de trabalho com relação a esta condição. Olha, tu vai ficar de prontidão, eu estou te contratando e tu é um trabalhador que também, em alguns momentos, eu vou precisar de ti, ou prontidão, ou sobreaviso. Não foi, mas na prática acontece. Aí sim também é possível o empregado requerer na Justiça do Trabalho indenizações compensatórias referentes a essas horas que ele ficou de sobreaviso ou de prontidão sem a correta contraprestação pecuniária. Perfeito. Se a gente pensar na construção civil, eu estou pensando agora nos projetos e me vem a questão da construção civil, porque assim, eu posso ter um projeto de uma casa, eu fui contratada para fazer uma casa, e aí deu lá, o projeto vai durar 6 meses, eu tenho 6 meses ou até 1 ano para construir uma casa. Eu fui contratado por um projeto, mas 1 ano de vínculo. Eu tô todos os dias lá, né, levantando tijolinho. Como é que faz? A pessoa que contratou essa construção ou essa reforma vai ter que recolher INSS, vai ter que assinar a carteira? Eu nem sei. Às vezes um projeto também está ali desenhado para ser 2 meses e leva anos, né? Como é que quem contrata esse tipo de serviço da construção civil, quando eu sei que a gente pode contratar bem a empresa, o certo, de repente seja contratar uma empresa especializada que cuide de tudo isso, mas a pessoa está dentro da casa também, né? Está dentro do pátio, enfim, já começa a ser uma relação de vários níveis aí. Como é que a gente organiza isso aí dentro desse contexto dos vínculos? Tá. No âmbito civil, a construção civil é fortemente regulamentada, então existem várias regulamentações nesse setor. E aí eles vão definindo. Tu tem o dono da obra, por exemplo, que é uma construção de uma casa. Então, tu tem o dono da obra, aí tu vai ter o empreiteiro, que é o construtor. Às vezes, tu tem o dono da obra, o construtor, que é uma empresa que fez o projeto e vendeu o projeto, e aí tu vai ter o empreiteiro. Então, tu tem uma subcontratação da subcontratação. É muito difícil, no dia a dia, serem respeitadas as questões legais, especialmente as trabalhistas, considerando uma cadeia produtiva tão longa, né? Tu tem um que paga o outro, que paga o outro, às vezes tu tem mais o arquiteto, mais... E que tu sabe quando começa, não sabe quando acaba, também tem isso, né? E nesse âmbito tu vai ter a empresa que vendeu as janelas já instalada, que vai lá instalar, que não tem relação com quem tá na obra, então tu vai ter muitas pessoas trabalhando ali, cada uma numa situação trabalhista diferente. Mas vamos lá. Sempre, aí eu vou ter que ser insistente nisso, sempre que caracterizar os 4 elementos, que é a onerosidade, a pessoalidade, a não eventualidade, a subordinação, quando isso ficar caracterizado ao vínculo trabalhista. Então, se tu contratar um pedreiro por 6 meses, tu pagar ele por diária ou por semana,
Ao final de um determinado período, vamos lá, 2, 3 semanas, ele já vai conseguir requerer aí o reconhecimento do vínculo e pedir todos os direitos inerentes a quem tem carteira assinada. Esse é um ponto importante. O que acontece também é, muitas vezes, o construtor vai lá e traz um empreiteiro. Aí o empreiteiro traz as pessoas e aí aquelas pessoas também não têm carteira assinada. Então, elas também têm vínculo e o construtor lá acha que está tranquilo porque chamou uma empresa, porque a empresa está emitindo nota para receber, mas ele não está fiscalizando a correta aplicação da lei trabalhista na equipe do empreiteiro. E aí ele também vai responder junto, igual eu trouxe mais cedo ali a questão da possível responsabilização do dono da casa que contrata uma diarista, né? Ou melhor, que contrata uma empresa terceirizada de limpeza. Então, sempre que tiver esses elementos, vai constituir o vínculo. Então, o cuidado é para quebrar algum desses elementos. Ou não vai ter subordinação e tu vai dar independência para as pessoas definirem o horário que vai chegar, o tipo de técnica que vai usar, alguma questão que tu precisa quebrar. Contrata o projeto e não te envolve com a execução. Pode ser também, tu pode... mas aí alguém vai responder, sempre, não tem como fugir. Sabe, todas essas artimanhas que as pessoas tentam fazer, não, mas ele emite nota, não, mas eu fiz um contrato de autônomo, qualquer... Aí eu vou lá para o artigo 9º da CLT, é nulo de pleno direito qualquer ato que vise a desvirtuar o disposto na legislação trabalhista. Então, tu não consegue fazer qualquer coisa que não seja reconhecimento de vínculo, tu não consegue pagar por o preço de quem não tem vínculo para quem efetivamente tem. Não sei se eu consegui ser claro nesse sentido, mas é o que as pessoas tentam fazer com PJ, com contratação de empreiteiros. Se a pessoa não fizer e tu não fiscalizar, existe uma grande chance de ser reconhecido, ainda mais na construção civil, com a iminência de problemas relacionados a acidentes de trabalho, por exemplo, desconhecimento por parte dos próprios trabalhadores, ou situações de pessoas que realmente, de trabalhadores que têm uma condição financeira muito baixa e que se aproveitam, aí que a gente já tratou em outros programas, né, da Justiça do Trabalho para também ter alguns benefícios. Então, assim, é uma área extremamente sensível e que precisa, sim, de uma orientação especializada para poder organizar a sua atuação sem problemas trabalhistas. Então, em tese, se eu vou desenvolver um projeto de uma reforma ou de uma construção, eu posso contratar... Que especialidade eu contrato para me orientar isso? Porque, em tese, eu vou lá no engenheiro, vou lá no arquiteto e ele me traz toda a solução, né? Já com um projeto embutido, enfim. Então, tá aqui o orçamento, tu me contrata um projeto e deixa que o resto eu cuido. E, em tese, a gente fica tranquilo em relação a isso. Então, o mundo ideal para construção civil, assim como a gente já fez análise do mundo ideal para diarista, não é tanto assim. Não, mas se tu for a dona da obra, a dona da casa, e contratar um engenheiro que te disser, não, eu tenho o pessoal, tu não vai responder. Se tu contratar um construtor e este construtor contratar pessoas e essas pessoas, porventura, não estiverem registradas e tiverem problemas trabalhistas, aí a empresa, o empreiteiro, em primeiro lugar, vai responder. Se ele não tiver condições de pagar, subsidiariamente o construtor responde. O dono da obra está preservado nesse sentido. Uhum. Porque tu contratou, tu só tem que ter os cuidados corretos. Tu contratou um CNPJ. Empresa, e em tese, tu, com a boa fé, entendeu que aquela empresa seria capaz de fazer o serviço e em observância a toda a legislação. Mas precisa ter o cuidado de registrar isso com um contrato bem delineado para poder te preservar nesse sentido. O contrato é sempre importante. Aliás, o contrato, né, na relação do... A gente está citando aqui, por exemplo, nesse caso que nós trouxemos, um projeto. Eu estou comprando um projeto da reforma, enfim. Agora, nos casos que eu preciso desse vínculo mais de manutenção mais contínua, como é o do diarista, né? Eu não quero que toda semana venha alguém diferente, na maioria das vezes, na minha casa. Eu acabo querendo que a pessoa, ainda que uma vez por semana, ainda que seja diarista, ainda que preste serviço para outras pessoas, a tendência é que eu quero que seja sempre a mesma. Nesse caso de uma continuidade que não ocorre aqui, que não se aplica na construção civil,
me parece que fica um pouco mais fácil, então, designar um contrato bem feito, bem elaborado. Mas, geralmente, as pessoas não fazem contrato, por exemplo, com um diarista ou com um estagiário, inclusive, que já é uma pauta que a gente vai entrar. O contrato, ele seria bem-vindo em todas as situações? Sempre. Sempre? Um contrato, independente do tipo de trabalho que eu vou realizar e contratar. Sim. Porque se tu não contratar, sempre vai existir um contrato. Qualquer combinação, ela é um contrato. Só que ele é um contrato tácito. Quando ele é e aí já existiu um contrato. Houve uma combinação. Olha, eu quero que tu venha tantas vezes por semana, eu vou te pagar tanto. Ali já tem um contrato. Só que se tu deixa aberto isso, aí quem vai falar é a lei. 100%. Aí tu não tem nenhum possível direcionamento que tu poderia ter dado se tu tivesse elaborado um contrato, desenhado um contrato. Porque durante muitas vezes a lei vai falar: é necessário que se faça determinada coisa, salvo se o título ou o contrato dispor em contrário. Ou seja, então ali é assim, se não tiver contrato é aquilo que está ali. Se tu quiser definir algumas coisas, tu dispõe em contrato, tu dispõe ao contrário em contrato. Então, especificando. Imagina que a legislação trabalhista tem milhares de leis, né? E aí, se tu vai deixar 100%, tu tá sujeito a todos aqueles problemas que a lei pode apontar. Tu tá sujeito a muitos erros. Sim. Então, é importante elaborar um contrato para poder aproveitar essas pequenas brechas que a lei te dá para poder direcionar o que seria mais seguro, mais conveniente para as partes, tanto para quem é contratado, para quem contrata. Uhum. E nas relações de vínculos com estagiários? Porque hoje em dia, os empresários, eles tentam, né, ou treinar alguém do zero, né? Eu quero treinar, eu quero educar, eu quero construir uma relação com o estagiário para que depois ele se torne um profissional, ou realmente aquele cargo que eu necessito não requer mais que um cargo de estágio. Enfim, por N motivos, e até a questão econômica também, a gente percebe hoje muitos empresários investindo nos estagiários, mas às vezes se excedendo no que cabe ao estagiário. Então eu gostaria que tu falasse um pouquinho disso também, no sentido de que momento deixa de ser estagiário e passa a criar um vínculo com as empresas. Esse tema é importante também, porque inicialmente se pensa que a gente vai buscar uma mão de obra barata, né? E é muito fácil ser descaracterizado uma relação de estágio para uma relação de vínculo trabalhista, ao passo que é muito comum o empresário entender que acreditar que está tendo um estagiário e, na verdade, o que ele está fazendo é acumulando um passivo trabalhista. Isso vai se descaracterizar quando se desvirtuar aquilo que dispõe a lei do estágio, que vai dispor no máximo 6 horas de trabalho, que vai exigir que exista uma supervisão, que vai exigir que exista um termo de estágio que seja celebrado entre o empregador e a instituição de ensino ou através de um agente de integração que vai fazer essa mediação, né? Existem vários no mercado aí que fazem isso, então tu contrata o agente de integração e eles fazem o termo ali, fazem toda a burocracia. Então, a lei do estágio vai dispor sobre várias questões que precisam ser observadas para que o estágio não seja desvinculado, não seja desvinculado, não seja descaracterizado, né, para um vínculo empregatício. Inclusive, a questão das 6 horas é muito comum. Se fica exigindo que o teu estagiário fique sempre 8, 10 horas, tu já está quebrando ali a lei. Tu já saiu da lei de estágio e está trazendo ele para a lei trabalhista. Se tu não tiver nenhuma supervisão, né, contratou um estagiário de comunicação, não tem nenhuma pessoa graduada naquilo para fazer uma orientação, mas o que ele faz, na verdade, é a limpeza dos banheiros ou atendimento ao público numa área diversa daquela que ele foi contratado. Ali também está desvirtuando a função do estágio. E aí ele pode sim requerer a descaracterização do estágio para buscar o reconhecimento de um vínculo de trabalho. Inclusive a questão do tempo de estágio, né? O estágio ele vai durar até 2 anos. Então ele vai renovando 6 meses, e depois que der 2 anos, o estagiário é obrigado a se desligar daquela organização. No momento em que eu continuo ali, eu estou assumindo que eu estou com um empregado. E aí eu estou com um empregado já sem registro. E aí vai acumulando o passivo trabalhista, que nada mais é do que
uma irregularidade que se perpetua através de um lapso temporal. Então, se eu tenho 6 meses ali que eu não estou recolhendo FGTS, por exemplo, quando chegar lá no 6º mês, né, e ele me acionar na justiça, eu serei obrigado a recolher todo aquele tempo que eu não recolhi FGTS. Isso é o passivo trabalhista, junto com o INSS, as férias, o 13º e todos os outros direitos, né, inerentes ao vínculo de emprego. Isso se não tiver questão de multas sindicais e outras questões que envolvem as categorias. Outras questões que podem estar dispostas ou no acordo coletivo ou na convenção coletiva, que são específicas daquela categoria profissional. E aí vai do advogado, do estagiário, neste nosso exemplo, buscar outros direitos que ele teria nesse tempo para poder requerer isso na justiça também. Uhum. Tu falaste, tu citaste alguma coisa de quase que desvio de função. Aliás, isso que nem estagiário, por exemplo, ele tá lavando o banheiro, deixa o exemplo, né? E quando o estagiário começa a adotar uma postura de tomada de decisão, como tu disseste, já não tem mais orientação de quem tá ali junto com ele, né, dando essa oportunidade, mas ele começa a ficar tão sozinho que ele começa já a ter tomada de decisões, a fazer cargo de gestão às vezes. Ele cresceu bem, mas a empresa foi levando, ainda tá cumprindo os 2 anos, mas ainda não reconheceu ele como profissional capacitado no lugar de aprendiz, né, ou estudante, né? Não vou dizer aprendiz porque hoje tem outra questão que envolve os menores aprendizes, mas no sentido de estar aprendendo, porque tem que ter claro essa postura de quem está contratando, que existe essa diferença, né, entre quem está aprendendo, porque é um estagiário, e quem é profissional, que quer essa carteira. Então, me parece uma linha muito tênue. Tem como quebrar essa linha na solicitação de vínculo, caso quem está dando oportunidade não se dê conta dessa linha? É possível, mas nesse caso, a gente precisa entender como vai funcionar as questões do direito do trabalho, né? O direito, de modo geral, existem questões que são de fato, que são coisas que acontecem, como essa que tu está trazendo, é um fato, e existem questões que são de direito. As questões de direito, normalmente, elas são relacionadas a questões documentais. Então, vou dar um exemplo aqui. Quando a pessoa é demitida, a empresa tem 10 dias para efetuar o pagamento das verbas rescisórias, contados da data do desligamento, o último dia de trabalho dela, quando ela foi desligada. Se não pagar dentro desses 10 dias, é atribuído à empresa o pagamento de uma multa equivalente a um salário do trabalhador. Então, assim, quando se entra com o processo nos autos, o juiz vai verificar. Olhou, saiu que dia, pagou que dia. Isso aqui é de direito, não tem discussão, não tem o que se falar aqui. Né? Tá aqui o documento, acabou. Agora o fato, aí nós vamos entrar numa discussão. Para que se tente descaracterizar a condição de estagiário para a condição de empregado, nós vamos precisar de testemunhas, nós vamos precisar de alegações, argumentações, provas que demonstrem que aquele fato que aconteceu é suficiente para descaracterizar um e caracterizar o outro, descaracterizar o estágio e caracterizar o vínculo de emprego. Então eu não tenho como te responder diretamente, isso é uma questão de fato, vai depender da condição probatória e de qual a parte que vai ter maior competência no processo do trabalho para formar o convencimento do juiz. Perfeito. Agora, existe, Alessandro, outros tipos de vínculos, que são aqueles oriundos de parcerias. Eu vou dar um exemplo, que é os das academias, né? Tu já trabalhaste nesse meio, então tu tá bem por dentro do que a gente vai falar agora. Academias estéticas. Vamos começar com as academias. O proprietário, ele tem ali um espaço, ele cede esse espaço para outros profissionais fazerem suas atividades, terem seus clientes dentro da academia, mas ele acaba também cumprindo uma função de cuidar da academia, daqui a pouco dar uma assistência a alguns usuários ali da academia, ainda que trabalhe lá dentro de uma forma tanto com relação, com vínculo como a empresa, como para si, né? Porque eu também posso ter eu vejo muito isso, né? Qual é esse teu olhar em relação a essas parcerias? Eu deixo tu usar meu espaço aqui, tu tem teus clientes, mas ao mesmo tempo tu tem uma função aqui, um certo vínculo comigo.
Certo, realmente eu vivenciei isso bastante, é muito comum. Eu tenho uma sala de ginástica e aí eu trago uma professora de ginástica e eu trago os clientes, eu faço a publicidade, levo os clientes para lá, ela atende os meus clientes e a gente trabalha com percentual, por exemplo, 50-50 da mensalidade, né? Este é um caso de parceria, né? E aí nós vamos cair de novo nas questões dos elementos que caracterizam o vínculo. Regra geral, numa análise superficial da situação, eu não vejo que teria vínculo. A pessoa, na verdade, está explorando o negócio dela. Um professor de artes marciais, ele tem lá o estilo de karatê dele, ele está explorando aquele espaço e desenvolvendo seu próprio negócio. Assim como ele faz naquela academia, ele faz na outra, aí ele faz campeonatos, leva os alunos de todas as academias que ele dá aula, né? A capoeira é muito isso, aí ele traz os alunos de uma academia, na outra vai fazer roda de capoeira naquela academia. Então, assim, olhando superficialmente, não teria esse vínculo. Mas também é uma linha tênue no momento em que ele começa a assumir responsabilidades de dono, né? Ou de dono ou de empregado, com uma responsabilidade que é o que tu está trazendo nesse exemplo, né? E aí nós vamos ter que analisar de novo os elementos. Será que tem a pessoalidade? É sempre ele que faz? Normalmente, e aí na arte marcial, que é o exemplo que eu estou trazendo, normalmente nem sempre. Às vezes eles têm o grupo deles, hoje o aluno tal vai dar aula, outro, né, então vai trocando, então nem sempre tem pessoalidade. Aí já daria, se eu fosse advogado do dono da academia, por exemplo, eu tentaria quebrar a pessoalidade por aí, né? Ou tentaria a subordinação também. Ele não tem subordinação, ele que definiu a grade de horário. Enfim, a gente precisa analisar sempre os 4 elementos para verificar. Agora, no que tu está trazendo, ele tem outra responsabilidade. Apagar, ser o último a sair e fechar as portas, fechar janelas. Eu vejo isso como uma responsabilidade muito mais de cortesia do que uma responsabilidade de... Exato. Né, de que é que o empregado tem que fazer. É uma questão assim, eu vou deixar a janela aberta, eu sou o último a sair. Então, nesse caso, eu trabalharia por aí, tá? Mas é sempre discutível, porque sempre uma parte vai tentar provar, e aí também são questões de fato, nesse caso, né? A não ser que tivesse um contrato, alguma coisa que deixasse claro que ele tinha que fazer isso ou fazer aquilo, e daí a gente já entra talvez até numa questão de direito que fica meio indiscutível. Não, mas estava aqui no contrato, as duas partes assinaram, ele era empregado. Agora, nesse caso, eu não vejo com um risco tão grande assim, apesar de que existe o risco se uma parte trabalhar com competência para formar o convencimento do magistrado. E é que nem tu disseste em outras oportunidades que nós conversamos, que cada caso é um caso, não existe uma regra comum aplicável a todos, né? Porque o meu colega lá, o meu conhecido, o meu amigo, né, teve um sucesso ou não, quer dizer que o meu vai ser igual e vai pro mesmo caminho. Sim, sim. E, inclusive, eu vou puxar um assunto aqui. Antes, eu acho que a gente até estava na pauta falar sobre isso, mas eu já vou dar uma adiantada sobre o que as pessoas estão chamando aí hoje de uberização, né? Que fala, será que o motorista de aplicativo ou o entregador, né, tem vínculo trabalhista com a empresa? Então, assim, existem decisões esparsas que entendem que sim, né? Mas, e aí que eu estou dizendo que cada caso é um caso. Porque, regra geral, não. Porque não tem... A pessoalidade existe. A subordinação, ela existe disfarçada, seria uma subordinação, porque a subordinação ela tem várias facetas, e uma delas é a subordinação digital. Ou seja, Só isso dá um episódio de podcast. O Uber, o motorista de Uber, ele é subordinado, de certa forma, à plataforma. Ele é avaliado, ele é penalizado quando ele cancela... Gamificado. Né? Quando ele cancela muita corrida, ele é penalizado, ele fica suspenso. Então, existe ali uma subordinação. Então, é possível entrar por este caminho para se buscar o reconhecimento de vínculo. E eu acredito que muitas das decisões que foram nesse sentido de atribuir o vínculo, elas... efetivamente entenderam que existia sim a subordinação, porque a onerosidade ela tem em todos os contratos, ele recebe. A pessoalidade tem, porque tem que ser ele, eu não posso emprestar meu aplicativo para outro dirigir em meu nome. A subordinação nesse sentido que eu acabei de explicar, tem, né? E aí a única coisa que não tem é a não eventualidade,
porque ele pode escolher os horários, né? Então, ali quebra, mas olha só, os horários e pode trabalhar para outros aplicativos também. Pode também, né? Então, assim, de 4, tem 3 ali que poderiam ser. Então, é uma questão perigosa. É uma questão que alguns magistrados, tribunais podem entender que tem, né? Aí que está o caso, que cada caso é um caso, é onde eu quero falar. O STF recentemente reconheceu o vínculo de trabalho de um entregador, fazia uma entrega em São Paulo, que fazia entregas de bicicleta. Mas aí existia um aspecto importante. Aquela plataforma específica exigia exclusividade, não podia trabalhar para outras plataformas, né? Exigia o cumprimento de horário. Então, neste caso, o relator, inclusive, foi o ministro Cristiano Zanin, que entendeu que naquele caso, não que todos muito importante deixar claro aqui, que todos os trabalhadores plataformizados têm vínculo de emprego, né? Mas neste caso específico foi reconhecido por alguns aspectos importantes que a operadora lá da plataforma definiu, e aí com isso entrou dentro dos 4 requisitos ali que caracterizam o vínculo de emprego, e aí a plataforma lá foi condenada ao pagamento, né? E é importante também salientar sempre o bom senso, até que eu sei que tu mencionaste essa questão de bom senso dentro do judiciário, porque também se eu vou taxar, se eu vou aplicar de uma forma rigorosa a questão dos direitos trabalhistas nesse sentido de vínculo, como o caso do que a gente está falando de aplicativo de motoristas, eu vou tirar uma boa parcela da população que precisa disso, precisa desse acordo, precisa dessa negociação, nesse formato em que está, sem vínculo, enfim. Porque daqui a pouco isso gira a economia, isso sustenta muitas famílias. Então, até que ponto não é um tiro no pé eu começar a fazer várias condenações por algo que está funcionando num modelo específico? Aí a gente entra numa disciplina específica da Faculdade de Direito que chama Análise Econômica do Direito. É quando se analisa o impacto que uma decisão vai ter na sociedade. É importante que se faça essa análise. Nós vemos que muitas vezes parece que nem não foi feita essa análise, né? Eventualmente o julgador tem uma visão muito legalista e ele diz, não, se está na lei tem que fazer. E a gente sabe que a sociedade é dinâmica, então muitas vezes é importante, aliás, eu diria que sempre é importante que se faça essa análise. O fato é que neste caso específico das plataformas digitais, existe um caminho para a regulamentação específica, com vistas a criar uma nova profissão, uma nova categoria profissional, considerando as especificidades daquela condição, né? Que é trabalhar vinculado a uma plataforma. Então é isso que deve, claro que ainda tem várias discussões, controvérsias, alguns não aceitam, mas a tendência é que se crie uma lei específica que regulamente tudo isso, e aí vai acabar essa discussão se tem vínculo ou se não tem vínculo. Tudo que versar sobre os trabalhadores plataformizados vai ser decidido à luz dessa legislação, né? Então, esse é o caminho, é isso que vai acontecer, né? E vai ser positivo para muitas pessoas, porque eu já dei uma olhada no que vem sendo discutido sobre isso, né? Então, algumas coisas vai ser o seguinte, ele vai receber lá no aplicativo dele, uma parte dali já vai ir para o INSS, então ele vai recolher INSS. Isso é bom? Porque, claro, ele vai estar segurado. Se ele sofrer acidente, se ela engravidar, questões assim, vai estar segurado, porque vai estar contribuindo, inclusive com a aposentadoria. Agora, e aquelas pessoas que pegam o seguro-desemprego e dirigem Uber junto? Que não pode, né? Porque, em regra, o seguro-desemprego é para quem está desempregado. Mas as pessoas fazem. Já vai acabar, porque tu vai estar registrado. Se tu tiver registrado a uma plataforma de aplicativo, tu vai estar recolhendo para o INSS, vai descaracterizar a tua condição de desempregado. Então, isso já vai acabar. Então, algumas questões vai recolher impostos, não vai ter como tu não recolher ou sonegar, ou vai ficar mais difícil, pelo menos, porque tudo vai ficar registrado de forma a atender a legislação, né? Na regulamentação. Isso é certo que vai acontecer. Então, talvez alguns motoristas estejam a favor e outros contra, né? Mas é um caminho natural que vai acontecer aí, uma regulamentação dessa categoria profissional. Agora, existem outros segmentos, Alessandro, que os vínculos são quase como de locação, mas, por exemplo, eu já vi clínicas estéticas, já vi cabeleireiros
E até o mercado imobiliário, os corretores, eu já vi corretores nos cabeleireiros, nas estéticas, a pessoa tem a sua cadeira cativa, né? Dentro de um estabelecimento comercial, e ela tem seus clientes, ela atende ali, ela é da casa, mas ela é da casa. As pessoas entendem que ela é o público externo entende, vou lá naquele ambiente por causa daquela pessoa, e aquela pessoa deixa, mais ou menos como a gente falou da questão da academia. Mas no mercado imobiliário eu também já vi corretores que pagam um aluguel para suas para usar a mesa, para usar a marca, né? Mas na verdade eles são representantes da marca, né? Quase como funcionários, né? Como é que nesses segmentos específicos tem alguma diferenciação em relação a tudo que a gente está trazendo, no sentido de possível vínculo? Eu trabalho com corretagem, tenho meu cresci, sou autônomo, sou meu profissional, tenho meus clientes, mas meus clientes respondem a um sistema, a um processo, a uma metodologia da empresa que eu estou representando. E aí? Não, o corretor não vai ter vínculo, né? Especialmente porque ele não vai ter os elementos de emprego. Ele é quase como se fosse o dono do próprio negócio dele ali. Né? Interno dentro de outro negócio. Né? Aí que tal? Essa palavra foi mágica. Eu acho que sintetizou tudo. Interno dentro de outro negócio. Aquela questão de intraempreender, né? Então ele está trabalhando dentro de um negócio, mas ele tem ali a gestão, a gerência do forma... tempo dele e tudo, né? Agora, quando a gente vai para salões de beleza, por exemplo, aí nós precisamos analisar quem paga quem. Quem recebe, o salão recebe, paga uma comissão para o dono da cadeira ali. Ou ao contrário. Ou ele aluga a cadeira e faz, né? Então, se o salão paga a pessoa, a gente tem onerosidade. Se tem onerosidade, já acende uma luz amarela para a gente poder começar a analisar os outros requisitos. Sabe? Ele cumpre horário, ele é obrigado. Repete para nós de novo os 4, mas do ponto de vista não tão técnico, do ponto de vista bem claro. Assim, tu fala onerosidade, alguém aí não entenda direitinho. Onerosidade é recebimento de salário, é recebimento de pagamento pelo trabalho que tu faz. A pessoalidade é a obrigatoriedade que tem que ser a pessoa a fazer. Eu não posso... Diferente de uma empresa, a gente vai entrar também no PJ, né? Mas assim, diferente de uma empresa, que quando eu contrato uma empresa, eu não contrato a Aline, eu não contrato o Alessandro, eu contrato a empresa e aí a empresa vai definir quem vai mandar, claro, desde que tenha a competência técnica para realizar aquele serviço. E eu não posso escolher como contratante da empresa, eu quero sempre ali. Não, aí tu já está querendo vínculo. Então, se tu contrata a empresa, saiba que a empresa confia na empresa, não confia especialmente só num profissional ou outro, tá? Então, isso é a pessoalidade. Depois nós vamos ter a subordinação, que é a dependência do trabalhador ao cumprimento de ordens. Né? Então, eu não tenho independência para fazer. Eu vou pegar um rápido exemplo aqui para falar. Perfeito. Vamos contratar um instalador de ar-condicionado autônomo. Ele é independente. Eu só vou mostrar para ele a parede que eu preciso. Ele vai ver a agenda dele quando ele pode ir, ele vai usar a técnica que ele quiser, a ferramenta que ele quiser, né? E vai fazer o serviço ali. Eu não vou ficar mandando nele, né? Ou vai vir ele, ou ele vai vir colega dele, isso não importa. Eu quero o ar-condicionado instalado. É diferente de eu querer uma pessoa que instale os ar-condicionados de toda a minha casa, que faça a manutenção periódica dos ar-condicionados. Ou que siga as minhas regras, a minha metodologia. Isso. Então ali eu tenho a questão da subordinação. A não eventualidade nós já falamos. O que faltou aqui? É isso, acho que é bem isso, é tu cumprir as ordens, é tu estar, ser que você, né? Ter que ser você, ter que ser você. A questão do cumprimento dos horários, né? E a questão do pagamento, se é mensal, se é fixo, se é algo, né? Isso. Se não é para o projeto, eu gosto de pensar assim, né? Para uma situação específica. Sim, para uma situação específica. Então, se tiver esses 4, então sempre que tu tem acende a luz amarela e dá uma olhada. Deixa eu passar a régua aqui e ver. Tem que ser a pessoa sempre. Ali tem vínculo. Ali mesmo que ele assine qualquer coisa, abrindo mão de vínculo, mesmo que ele jure para ti, mande um vídeo dizendo, não, eu não quero que assine minha carteira. Não tem direito. Não é possível utilizar isso como defesa, dizendo, não, mas ele aceitou. Não interessa. Quem contrata não tem o direito de aceitar essa condição de trabalho, né? Exigir que a pessoa trabalhe como se empregado fosse, mas pague de outra forma que não seja o registro em carteira. Agora, tu falaste em PJ, né? Essa questão da terceirização é algo que a gente vê nas notícias que vem crescendo muito. E
E eu vou pegar um outro setor, eu vou juntar, já que a gente vai falar sobre isso um pouco mais, eu vou juntar com outro setor que tem muita confusão, que são o setor dos cuidadores, dos enfermeiros, né? Muita gente tem aí seus acamados em casa e hoje nós temos empresas que eles mesmos, o contrato é com empresa, que aí vai destinando determinado enfermeiro para determinadas casas, vai fazendo rodízio, vai fazendo toda a gestão de horas extras, enfim, porque é algo que envolve muito, demanda muito, sobretudo, cuidado à noite, noturno, né? Mas também tem aquelas contratações específicas. Eu vou contratar o enfermeiro que o fulano me indicou, que é meu amigo, né? E a pessoa tá ali para dormir. Como é que é essas relações de vínculos com cuidadores, com enfermeiros, né? Pensando que nesse segmento é muito comum tanto pessoa física quanto eu contratar PJ para isso. Vamos de novo nos elementos, né? De novo nos elementos. Porque assim, se tiver uma empresa, ok, contratei uma empresa, ela está cumprindo as questões, contratei uma terceirizada e ela vai me fornecer profissionais para fazer o acompanhamento Mas aí eu posso chegar lá na terceira que eu comprei e dizer assim, eu vou te contratar, tu é PJ, mas eu quero sempre o mesmo funcionário. Mesmo enfermeira, é minha condição. Aí tu pode, e aí vai depender deles de aceitar. Se eles aceitarem, o pagamento das verbas pode ser sempre ele. Não tem problema. Porque ele já tem o vínculo. Aí fica um acordo de cavaleiros, mas... Isso. Porque já tem o vínculo. Essa pessoa que tu gosta, que já tem, enfim, a empatia, enfim, e conhece a casa, conhece as regras e tal, essa pessoa, ela já foi reconhecido o vínculo dela pela empresa terceirizada. Então, ela tá pagando corretamente, tu acorda com o dono da empresa, ele diz, não, para mim tudo bem, Aline, eu quero a tua conta, eu vou mandar sempre o fulano, não tem problema. O problema da pessoalidade é quando tu não quer reconhecer o vínculo. Eu exijo ele, mas não quero te pagar como se empregado tu fosse. Aí nós vamos ter que rever isso aí, porque eu tô sendo teu empregado. Tu não tá me dando autonomia, né? Isso aconteceu na questão da terceirização. A terceirização é muito antiga, né? Existe uma lei específica que regula a atividade terceirizada, mas a terceirização, ela não se confunde com a pejotização. Isso é importante. Vamos aprofundar esse tema e explicar aqui, né? bem. Porque é diferente. A terceirização, eu contrato... o advento da pejotização, ele é quando foi instituído a condição de MEI, quando foi, que eu não vou lembrar o ano, que foi, acho que foi na época da presidente Dilma, que foi lançada... Os microempreendedores, me lembro, individuais. Foi feito foi sancionada essa lei, né? E pra aí tirar todo da mundo informalidade. Pensou, isso, para tirar. E aí todo mundo pensou, que grande ideia! Eu vou demitir o meu pessoal, vou contratar todo mundo como se eles fossem empresas, e aí eles vão trabalhar para mim. E eles que recolhem os encargos. E aí eles contaram essa história, o empresário, muitos, né? Contavam essa história, mas é muito melhor, porque aqui eu tenho que te pagar. Se eu te pago 1.000, na verdade eu tô gastando 2.000. Exato. Por quê? Porque eu pago teu FGTS, né? Eu pago férias e tal. Então vamos fazer diferente. Esses 2.000, eu te pago 1.800. Que vai direto pro teu bolso. Os dois lados ganham. E os dois lados ganham, entendeu? Então se contou essa história, mas na verdade não funciona. Por quê? Porque se eu quero um PJ, eu tenho que tratar ele como se ele fosse uma empresa. Eu não posso tratar ele como se ele fosse um empregado. Então eu quero empregado por preço de não empregado. Exato. Né? E aí não funciona. A lei é muito inteligente nesse sentido. Ela bloqueia essas formas de desvirtuar. Até na questão de cumprimento de metas. Como é que tu vai cobrar de um terceiro essa exigência do dia a dia? Vamos bater meta, vamos fazer, né? Isso aí é uma relação muito íntima de quem está dentro da casa todos os dias. E a pejotização, esse nome não tem, né? Na verdade é terceirização, só terceirização. Mas a pejotização se criou este nome para diferenciar da terceirização comum, porque a pejotização é quando tu já vai, quase sempre tu vai contratar a pessoa já pensando nisso, em pagar menos para ter uma né? Sim. Não quero pagar um empregado, eu quero pagar eu preciso de uma pessoa aqui, mas não quero pagar um empregado. Mas eu preciso que ela chegue às 8, que ela cumpra meta, que ela seja subordinada a mim, eu preciso de tudo isso, mas não quero fazer o registro. Como é que eu vou fazer? Já sei, vou terceirizar para uma outra pessoa. Só que aí a lei desconstitui isso, né? Desconstitui essa fraude, que é uma fraude do ponto de vista da CLT.
Então, seria isso. E a terceirização comum, ela é a contratação de uma empresa que vai disponibilizar um determinado serviço para mim, e essa empresa vai se responsabilizar por todos os encargos, por todos os registros, por todas as questões legais inerentes ao seu quadro funcional que ela vai disponibilizar para mim. Então, eu recebo um serviço e a empresa me manda aquele serviço. E aí aquela empresa é responsável por tudo. E, claro, ela embute no preço dela todos aqueles encargos. Então, na verdade, se eu vou terceirizar, quase sempre eu vou pagar mais. Porque eu vou pagar todos os encargos que eu já pagaria para o profissional e mais o lucro e a taxa de administração da empresa terceirizada, que ela precisa se manter. Então, ela vai te cobrar todos os encargos. Se ela não te cobrar, ela está trabalhando em déficit. Ela está fazendo o preço errado. Coisa errada. Ou está sonegando, não está pagando certo. Ou está fazendo alguma coisa errada. Ou não está pagando a carteira das pessoas e tal. Mas vamos dizer que ela seja correta. Se ela não cobrar isso, ela está em déficit. E aí ela formatou o preço errado, né? Porque é lógico, é matemática. Eu pago tudo e mais um pouco, que é o meu sustento como empresário, como empresa, né? Para a gente começar a se encaminhar para o encerramento, Alessandro, qual é a tua visão pela tua vivência aí? Tanto para quem não sabe, Alessandro tem uma larga experiência dentro do empresariado, né? Porque é empreendedor, além de ser advogado trabalhista, tem algumas empresas aí. Venho dessa área de empresário. E qual é do ponto de vista ideal e do ponto de vista real, tá? A tendência dessas relações de vínculos trabalhistas, já que a gente tocou no tema terceirização, que é algo que tende a crescer. A tendência... Tu pode explicar melhor? Eu não entendi. A tendência do mercado vai crescer cada vez mais a terceirização, o pessoal vai querer cada vez menos contratar com carteira assinada, há um temor em relação a isso. Como é que tu enxerga essas relações de vínculos no futuro, vamos dizer, médio, curto, longo prazo, assim? Se é o ideal, se é dentro da tua visão como empresário e como advogado também. Eu tenho o entendimento de que sim, cada vez mais a terceirização vai crescer, é uma tendência. Ainda que, como eu te falei agora, né, a gente precisa pagar todos os encargos, então ou eu pago direto para o empregado ou eu vou pagar através da empresa, de certa forma vai estar embutido no preço, eu vou pagar, mas mesmo assim... Se não é nenhum nem outro na justiça. Mas aí é um posicionamento do empresário de cada vez mais focar no seu core, né? Então, se eu tenho uma empresa que é uma loja, por exemplo, eu não quero ficar me preocupando com a limpeza. Ou eu não quero me preocupar com as questões de tecnologia, de dar suporte para a tecnologia. Seria muito oneroso eu ter um técnico de informática permanente dentro da minha empresa. Então, eu contrato uma empresa terceirizada que vai realizar essas manutenções para mim. Pequenos pontos. E aí como é especializada no mercado, ela vai ter um conhecimento maior para comprar peças, né? Uma rede maior de profissionais. Eu compro know-how junto. E aí eu não preciso me preocupar com a gestão daquele funcionário também, e se ele colocar atestado. Bom, se eu tenho uma terceirizada, não me importa se ele colocar atestado. Eu contratei todos os dias um técnico aqui. Tem que ter. Se não for o fulano, é o outro, né? E a empresa aí é especializada no segmento, tem o banco dela lá e vai mandando as pessoas para cumprir o que ela tem de contrato, né? Se eu tenho, como a gente vê nos bancos, né? A segurança armada, qual é a vantagem do Itaú contratar e formar uma própria segurança e eles mesmos treinar vigilante? Aí abrir um negócio paralelo ao seu. Né? Estoque de arma, não sei o quê, regulamentações que precisa com a Polícia Federal, não faz sentido. Então eu terceirizo, eu coloco isso. Então, ainda que tenha a questão do vínculo, né? Ainda que tenha a questão da pessoa ali todos os dias, cumprindo aquele... Porque aí quem é responsável pelo vínculo não é o Itaú, é a empresa. Eu já estou pagando um valor ali que já está embutido toda essa situação. Então, recolher os impostos, fazer toda aquela... Claro que o Itaú, nesse nosso exemplo, a gente não é propaganda, mas a gente pegou um banco grande... Mas poderia ser qualquer outro, né? Mas claro que a empresa que recebe o serviço, como eu já falei hoje também, ela é corresponsável pelo cumprimento integral das obrigações trabalhistas. Então, digamos que a empresa terceirizada não pague, se o trabalhador acionar a empresa que contratou ele, que no caso é a terceirizada, e acionar também a empresa que está recebendo o serviço, colocar as duas no polo passivo, subsidiariamente, que significa como se fosse uma reserva. Fica aqui junto no processo, a gente vai tentar executar essa primeira, que é realmente quem deve, porque quem deve realmente é a terceirizada, é a contratante direta do
do empregado. E aí, se ela não pagar, aí te prepara que a gente vai te executar, né? A que recebeu. Por quê? Porque tu falhou com o teu dever de fiscalizar. Deveria, mensalmente, quando tu recebe o serviço, antes de pagar a empresa, tu deveria pedir para ele, deixa eu ver os contra-cheques, tu pagou certinho, deixa eu ver os comprovantes, tu recolheu o FGTS, tu pagou INSS, deixa eu ver as folhas pontos aqui para ver os registros de pontos, se o pessoal está fazendo hora extra e tal. Então, é dever sim de quem recebe o serviço fiscalizar. Então... deixa eu pegar, nós vamos fugir um pouquinho da pauta, mas só para não passar batida, já que a gente está nesse tema, não sei se a gente vai poder voltar em alguma outra oportunidade. Essa função de fiscalizar, tu vê que dentro das empresas é mais do comprador ou do RH? Normalmente, empresas grandes têm um setor específico de contratos, para né? regulamentar gestão de contratos. Que faz a análise da documentação, enfim. É porque é interessante esse olhar, porque os pequenos, essa necessidade da terceirização, ela vai muito ao encontro dos pequenos também, como tu disseste, eu tenho uma empresa, tenho meu negócio, eu tenho meu core, eu não tenho condições de estar treinando múltiplas equipes para fazer minha função, né? Se eu tenho um fôlego para crescer, eu tenho que ter esses parceiros. E de repente um pequeno ele nem sabe como fazer essa gestão de contratos. Por isso que é importante pontuar isso aí, é importante porque senão passa batido mesmo. Sim, é perigoso do ponto de vista do passivo trabalhista quando tu não observa essas questões. Então, desde a seleção de uma boa prestadora de serviço para verificar o histórico, muitas colocam, né, vão fazer a pesquisa na internet para ver se tem muitos processos trabalhistas, isso é um indicador. Olha as avaliações, as estrelinhas, tá tudo certo. Mas isso aí só fala da qualidade do serviço, né? Isso. Mas não do que está no bastidor, por trás ali, que são as questões legais. Então, se tu consultar um advogado, por exemplo, eu queria fazer uma análise dessa empresa, ele vai entrar no sistema de processo judicial para verificar as características, o tipo de processo, quer dizer, os tipos de faltas que aquela empresa comete, e aí tu pode avaliar se mesmo assim te interessa ou não, né? Então, essa análise prévia é importante do ponto de vista do cumprimento das obrigações por parte da empresa que tu vai contratar, para evitar que em algum momento aquilo chegue a ti uma execução trabalhista, por exemplo, né? E eu observo que no primeiro episódio, aliás, para quem perdeu, vai lá no canal do YouTube e já olha também o primeiro episódio, tá fantástico, porque já no primeiro episódio, Alessandra, a gente falou da importância da documentação, claro que a gente estava analisando a indústria trabalhista como um todo, na questão das documentações necessárias que o empresário recolha e faça tudo certinho, seus processos, e aqui a gente encerra falando, sem querer, da mesma situação, cuidado com a documentação, cuidado com os processos, cuidado com as regulamentações, cuidado com o que você tem que fiscalizar, né? O que você tem que documentar. Porque não adianta só falar, não adianta só fazer bonito se você não tem ali o checklist bem organizado. Sim, e quanto mais o tempo vai passando, aquilo vai se acumulando, né? Numa eventual reclamação trabalhista, o trabalhador tem direito de buscar os últimos 5 anos. Então, imagina, ele trabalhou 3 anos numa empresa e vai pegar a integralidade de tudo aquilo que tu não cumpriu ao longo de 3 anos. E aí, aquilo tudo corrigido vira um valor expressivo, né, para fins de pagamento, que se a empresa não for decretar falência ou, né, recuperação judicial, enfim, ela vai que é outro assunto, de repente. Que é outra coisa. Mas o que faz com os empregados quando tem essa situação, né? É uma pauta interessante. Podemos falar sobre isso também. Mas assim, se ela não utilizar nenhum desses subterfúgios, aí fatalmente em algum momento ela vai ter que pagar esse valor grande, né? Então, por isso a importância do cuidado diário, da fiscalização, do acompanhamento dos contratos que eu tenho com empresas terceirizadas e com empresas e com próprios empregados, né? Quando eu deixo de recolher alguma coisa ou de atender algum dispositivo legal, isso está se acumulando. Em algum momento... A conta chega. Pode ser que nunca chegue, mas aí... É sorte. Aí é a decisão de cada um ver se vai querer correr o risco ou não, né? Eu vou querer que a gente encerre com uma frase de impacto, assim, uma mensagem para quem está começando seu negócio e também para quem precisa organizar mais, batendo no coração a partir dessa entrevista, preciso me organizar mais, seja o empregado ou o empregador, preciso olhar mais. Pode ser que alguma pessoa que presta serviço de terceirização não esteja aí se organizando também no sentido de ele mesmo recolher os seus, enfim, né, as suas receitas, enfim, para sua manutenção depois ali no INSS, enfim. Qual é a tua mensagem para esse público, tá? Uma mensagem final, já deixando teus arrobas, porque embora nós estejamos aqui num canal que as pessoas têm acesso, pode ser que elas queiram mandar uma pergunta específica no privado. Eu tenho certeza que tu tá à disposição. Como que se faz isso?
Então, vou deixar meu arroba aqui, alessandrogoncalves.adv no Instagram. Então, espero vocês lá. Bom, com relação à mensagem, eu queria deixar... eu falo sempre sobre isso, né? A importância de conhecer as regras do jogo. Porque se eu vou jogar e eu quero jogar cada vez mais em alta performance, eu tenho que saber os riscos que eu estou exposto e as vantagens também que eu posso me valer, muitas vezes, e que acabo deixando passar por desconhecimento. Então, existem coisas positivas que eu posso utilizar a favor do meu negócio ou como empregado a favor da minha carreira, dentro da legislação, especialmente a legislação trabalhista, e acabo não fazendo por não conhecer. Então, assim, busca conhecer as regras do jogo, muito com pesquisas, mas também busca a orientação de um advogado da sua confiança aí para poder também esclarecer e mapear as oportunidades e os desafios que você vai ter aí no seu caminho para trilhar. Perfeito aqui. Obrigada, Alessandro. Perfeito, maravilha. Aqui a gente encerra mais uma edição do Voz do Trabalho, porque este aqui é um espaço onde empregado e empregador se juntam dentro do encontro da lei para te ajudar aí a prosperar em todas as esferas da sociedade nessa questão do direito do trabalho. Até a próxima edição. Esteja conosco.